Olá, meu nome é Maria Beatriz, participei do programa PIBIC da Fundação Araucária, pela UniOeste, onde foi realizado o presente trabalho, que seria práticas de enfrentamento da violência contra as mulheres, a partir da criação de um acervo de entrevistas com homens autores de violência, que foi produzido pela minha orientadora, Ivonete Pereira, e por mim, no campus de Marechal Cândido Rondon. Então, nosso projeto, ele se norteou, como o próprio título já diz, em como a gente poderia achar maneiras de enfrentar a violência contra as mulheres através dessas entrevistas com os homens autores de violência que participam do PROSMAP, que é o Programa Maria da Penha. Com essas entrevistas, nós buscamos coletar informações que nos fossem úteis e que pudessem nos ajudar na prevenção da violência contra as mulheres. Com isso eu pontuo a importância de se ter a compreensão de que a violência doméstica ela acontece independente de classe social, etnia, religião ou orientação sexual. E ela pode acontecer nos mais diversos âmbitos também, podendo ser no trabalho, no casamento, no namoro, nas mais diversas participações sociais. E sendo ela feita através de agressão física, psicológica, calúnia, ameaças, estupros, entre outras maneiras. E entendendo a gravidade da situação, o LAPEG, então, que é o Laboratório de Pesquisa e Estudo de Gênero, busca, através de pesquisas, alguns meios de prevenção da violência. E um deles foi a criação do PROSMAP, que é o Programa Maria da Penha, que organiza grupos reflexivos com atividades socioeducativas para os homens agressores, onde concluiu-se que esse trabalho é efetivo. O PROSMAP também permite a produção de material para a realização de debates acerca do tema e também de pesquisas, como é o caso desse projeto. Então, para iniciarmos falando sobre os objetivos desse trabalho, o primeiro deles seria fomentar a discussão e a pesquisa relacionada aos homens agressores, para assim entendermos então os comportamentos, as subjetividades, suas ações e também promover o debate na comunidade em geral. O segundo objetivo seria criar um acervo de entrevista com os homens agressores de violência para disponibilizar para alunos e pesquisadores que tenham interesse em se aprofundar mais sobre o tema. Outro objetivo também foi a criação de um banco de dados com bibliografias que tenham conceitos atinentes à violência e principalmente com teses e dissertações. E o último objetivo, então, seria a produção de resultados que poderiam ajudar na rede de enfrentamento da violência contra as mulheres, tendo uma atenção especializada nos homens agressores. Então, em relação aos materiais e métodos, quando iniciamos nosso projeto, a gente dividiu ele em 3 fases. E a primeira consistiu em leitura teórica sobre o tema, para aprofundamento mesmo na temática. Depois, a criação do banco de dados, como foi citado nos objetivos, e também o fechamento de 2 livros. O primeiro deles é Como Dialogar com Homens Autores de Violência, etnografia de um grupo reflexivo, de Jean Stanilista Joaquim Bilandi, de 2016. E o outro é Subjetividades Masculinas, Identidade dos Homens que Cometeram Violência Doméstica no Contexto Paraná, da Luana Márcia de Oliveira Billerbeck, de 2018. Na segunda fase, então, nós realizamos as transcrições das entrevistas, onde também podemos observar a importância da história oral, sendo ela uma maneira de fazer história com base na memória e experiência desses sujeitos, onde também vai abordar questões da vida cotidiana que muitas vezes não são registradas nas fontes tradicionais. Na terceira fase do nosso projeto, nós buscamos nos jornais locais dados sobre violência doméstica que pudessem ser úteis para a nossa pesquisa. Porém, de todo o projeto, essa foi a parte que mais houve descontentamento, uma vez que foi difícil coletar esses dados e achar informações sobre os homens agressores, porque apesar dos jornais serem os locais onde mais achamos dados sobre sociedade, costumes e afins, como afirma Capilato, o descontentamento foi porque achamos pouquíssimas informações sobre os homens agressores. Então as informações foram muito rasas, dizendo apenas se os agressores foram presos ou não, a idade, etc., mas nada além disso. Então, sobre os resultados obtidos na nossa pesquisa, o primeiro deles foi a criação de pastas compartilhadas com essas entrevistas auditivas e transcritas. Também fizemos a coleta de dados nos jornais de Marechal Cândido Rondon, sendo eles o jornal O Presente, Marechal News e o Portal Rondon, que apesar de conterem poucas informações sobre os agressores, nos mostram nitidamente o grande número de casos de violência doméstica que acontece na região. Além da criação também de uma pasta com diversos materiais relacionados à violência doméstica, porém com ênfase nos homens agressores, masculinidades, etc. Em relação à entrevista, podemos ver que dos 12 homens entrevistados,
A maioria tinha mais de 28 anos, baixa escolaridade e uma diversidade nas profissões. A maioria professava a religião cristã e justificavam as suas agressões por traição ou disputa de bens. Refletindo então a masculinidade hegemônica e os padrões patriarcais, esses homens sempre tendiam a culpar as vítimas, o que refletia também as suas frustrações com a concepção que eles tinham sobre feminilidade. Assim podemos ver que é urgente o estudo sobre a masculinidade hegemônica e sobre o que os homens esperam das mulheres, o que eles compreendem sobre feminilidade, para que isso então se torne um objeto de desconstrução. Só que isso só será consequência de diversos trabalhos realizados com esses homens agressores e também com as vítimas, para que assim consigam romper o ciclo de violência. Então, assim concluímos que durante as entrevistas foi percebido um padrão de falas entre eles, justificando com suas vidas sofridas, dificuldades que passaram e etc. Tudo isso para justificar o ato agressivo que causaram contra essas mulheres. Pode-se afirmar então que esses homens merecem considerações não apenas enquanto homens agressores, mas como indivíduos que foram levados, influenciados por uma cultura que tem como base o patriarcado, a masculinidade hegemônica e a feminilidade hegemônica. Ou seja, esses homens precisam ser colocados também nas propostas de políticas públicas que visam barrar com o ciclo de violência. Porque só assim, então, mulheres e homens poderão perceber que existe sim uma possibilidade de uma vida sem violência. Então essa seria a minha apresentação. Agradeço novamente a oportunidade que o BIBIC me proporcionou para a realização dessa pesquisa e de um tema que eu considero muitíssimo importante. Muito obrigada!